Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula passada, nós relembramos um pouco sobre equação do primeiro grau. Foi meio que uma preparação para a nossa aula de hoje, porque agora a gente vai começar a estudar equações do segundo grau com uma incógnita. Como assim, professor? Equações do segundo grau e com uma incógnita? Calma, que durante a aula você vai entender tudo isso. Para começar, eu vou te apresentar a forma geral da equação do segundo grau. Ou seja, é como se fosse o esqueleto da equação do segundo grau. A forma mais comum da gente poder encontrar ela e também de identificar se é ou não equação do segundo grau. Olha só. Então essa é a forma geral. Como é que a gente lê isso? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Só para relembrar aquela dica, aqui, como não tem uma operação, a gente vai entender que é um sinal de multiplicação, tanto no a que está multiplicando o x ao quadrado, quanto no b que está multiplicando o x. Mas beleza, o que significa isso? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa aqui, como falamos, é a forma geral da equação do segundo grau. E o que é que vai significar? Primeira coisa, do segundo grau, porque a gente tem aqui no x esse expoente que é 2. Se é 2, é do segundo grau. Lembra lá na equação do primeiro grau, que a gente viu, por exemplo, 2x igual a 4? Só um exemplo. A gente falava que era do primeiro grau porque aqui no x não tinha o expoente, a gente subentendia que era o expoente 1. Aqui na equação do segundo grau, veja que também tem o x, que tem o 1 escondido, né? E tem esse x que tem o 2. O 2 é o maior expoente, significa que é do segundo grau, tá bom? E por que uma incógnita? Uma incógnita porque o valor desconhecido é o x, tá bom? Poderia ter outros valores aqui que a gente poderia encontrar, por exemplo, x e y, mas aqui no caso a gente vai se preocupar apenas com uma incógnita, ou seja, apenas com uma variável. A gente vai ter que encontrar o valor correspondente a esse x. Tá, professor, mas e essas letras aí, A, B, C? O que significa? Essas letras, A, B e C, também têm nomes, tá? Então vamos começar a nomear as coisas aqui. O x é a nossa variável, ou o que a gente pode chamar de incógnita. Variável e incógnita é a mesma coisa, tá? Vamos falar por variável. E essas letras A, B e C são os coeficientes. Lembram o que a gente falou lá naquela aula de expressões algébricas, quando a gente estava revisando aquela parte? Por exemplo, quando tem 2x, a gente viu exatamente isso. A letra era a variável, o número era o coeficiente. Aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Ou seja, A, B e C vão ser trocados por números na equação do segundo grau. Então aqui, como eu falei, é apenas o esqueleto. Tá? Quando a gente ver algumas equações aqui, vocês vão perceber que no lugar dessas letras vão ter números. E o x vai se manter, porque como é a variável, é o que a gente vai se preocupar em calcular o valor. Sabendo disso, nós vamos ter duas classificações de equações do segundo grau. Vão ser assim. A gente pode ter equações completas e, de modo contrário, as equações incompletas. Equações completas e equações incompletas. Para começar a entender as equações completas e incompletas, percebam assim. A letra A
a letra A, ela sempre será diferente de zero, tá bom? Ela sempre será diferente de zero. Nos dois casos, na equação completa ou na equação incompleta, ok? Por quê? Se aqui for zero, se eu tiver 0 vezes x ao quadrado, qualquer número que eu assumir aqui no lugar do x, vou jogar, por exemplo, 4, 0 vezes 4 ao quadrado, 4 ao quadrado vai dar 16. Então, eu vou ter 0 vezes 16, que vai dar 0. Ou seja, se essa parte aqui for 0, tudo isso aqui vai sumir. Isso aqui vai ser algo parecido com a equação do primeiro grau que a gente viu na última aula. Então, por isso que A nunca pode ser 0, tanto na equação completa quanto na equação incompleta. Tá bom? Agora, vamos lá. Para a equação ser completa, tanto B quanto C também tem que ser diferente de 0, justamente porque a gente quer todos os termos. Ok? Então, para ser completa, B tem que ser diferente de 0, porque se aqui for 0, vai multiplicar com o x, seja lá qual for o valor, e vai sumir. Então, vai ficar só essas duas partes, mas eu preciso dela completa. E também o C tem que ser diferente de 0. Ou seja, se aqui for 0, ele nem precisaria aparecer, certo? Então, vamos ver um exemplo de uma equação. Vamos ver alguns exemplos de equações completas. Veja só, eu posso ter 3x ao quadrado mais x mais 8 igual a 0. Perceba que a estrutura é exatamente a mesma a essa. A diferença é que agora a gente está colocando números aonde tinha A, B e C. E o x se manteve, tanto x ao quadrado quanto esse x. Beleza? Agora, quem que vai ser A, B e C? Percebam que A é diferente de 0, porque ele está aparecendo aqui. B também é diferente de 0, C também é diferente de 0. Então, sim, é uma equação completa. Então, vamos ver. Quem está ocupando o valor do A? É o número 3. Veja só, quem acompanha x ao quadrado aqui é o A. Quem que está no lugar do A é o 3. E o B? Quem acompanha o x aqui é o que corresponde a B. E aqui, quem corresponde a B? Professor, não tem nenhum número. Tem sim, claro que tem. Lembra daquele 1 que fica escondidinho ali? É a mesma coisa. Se aqui tem x, quantos x eu tenho? 1, não é? Então, B vale 1. E C vai valer quanto? C é esse que fica aqui sozinho, sem o x. A gente pode chamar também de termo independente. Então, ele vai valer 8. Eu consegui numerar todos os meus coeficientes. Vamos ver mais um caso. Menos y ao quadrado mais 3y menos 2 igual a 0. Mas, professor, agora mudou, é y. O que dá para fazer? Exatamente a mesma coisa. Veja que, como aqui é variável, pode assumir qualquer outra letra. X, y, t, p, a letra que você quiser. Não vai mudar nada. Ok? Você só precisa entender que aqui é o que corresponde à variável. Então, vamos lá. Quanto que está valendo A? Quem que está acompanhando esse y? Tem menos ali. Menos quanto? Menos. Quantos y que eu tenho? Um y, não é? Então, é menos 1. Veja aqui, o y está sozinho, tá? Mas não vão na ilusão de que não tem nenhum número. Eu tenho um y só. Então, é como se tivesse o número 1. Como está negativo, é menos 1. Beleza. E a letra B, aqui o y, que é o que fica sozinho. O que está acompanhando ele é o 3. Então, B vai valer 3. E aqui o C vai valer quanto? Menos 2. Nunca esqueçam do sinal. Aqui era mais 8 e aqui é menos 2. Nunca esqueçam do sinal. Se tiver o sinal na frente daquele número, coloca o sinal junto. Mas, professor, sempre vai aparecer exatamente dessa forma? X ao quadrado mais x e mais algum número? Não. Eu poderia mudar essa ordem. Eu posso fazer, por exemplo, x mais 8 mais o 3x ao quadrado, igual a 0. Lembra que a soma ela ocupa a propriedade comutativa. Então, não importa se eu trocar a ordem aqui, tá? Não vai mudar nada. Isso aqui é exatamente igual a esse. Isso aqui é exatamente igual a isso, só que numa ordem trocada. Ok? Então, esse aqui é o caso de equações completas, onde tanto A, B e C ocupam valores diferentes de 0.
certo? Agora vamos ver as equações incompletas. Primeira coisa que a gente viu que no A é diferente de zero. Então, tanto na completa quanto na incompleta, o A tem que ter algum valor. Nem que seja o número 1, mas tem que ocupar algum valor. Então, vamos lá. Para ser incompleta, a gente pode ter 3 casos. O caso 1, quando B for igual a zero, se eu tiver a equação menos 4x² mais 10 igual a zero. Apenas isso. Menos 4x² mais 10 igual a zero. Veja que eu não vou ter esse termo aqui, ó, aquilo que está multiplicando o x. Se eu não tenho, significa o quê? Que o A é menos 4, quem está acompanhando o x² é menos 4. Ok? O C vai valer 10. E o B vai valer zero, porque ele não está aparecendo. Não tem essa parte que está multiplicando apenas o x. Então, B vai ser igual a zero. Veja só, menos 4x² mais 10. Apenas isso. O A vale menos 4, o C vale 10 e o B eu não tenho. Então, significa que vale zero. Outro caso, vamos ver o caso 2, é quando o C for igual a zero. Ou seja, eu posso ter assim, ó, menos 4x² mais 10x igual a zero. Veja que agora eu não tenho esse termo independente que fica sozinho sem o x. Eu tenho o que acompanha o x², eu tenho o que acompanha o x. Então, o A aqui vai ser menos 4 também, ele sempre vai existir. O B vai valer o 10. E agora o C vai ser zero. Veja que ele não está aparecendo aqui. E outro caso que pode acontecer é de, terceiro caso, o A for diferente de zero, isso sempre vai acontecer. Também a gente pode ter com que o B e o C sejam iguais a zero. Ou seja, a gente não vai ter aquela segunda parte lá no final, apenas a parte que acompanha o x². Por exemplo, menos 4x² igual a zero. Veja só tenho uma parte lá da equação. Então, A igual a menos 4. Não tenho B, então B igual a zero. Não tenho C, então C igual a zero. Então, a gente pode ter esses casos. Equações completas, equações incompletas. Nas equações completas vai aparecer todo mundo, A, B e C. E nas equações incompletas, sempre vai faltar alguém. Ou a letra B, ou a letra C, ou a letra B e C. Lembra qual era o nosso objetivo na equação do primeiro grau? Era encontrar o valor de x, não é? Aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Só que a gente tem que pensar um pouco mais e fazer alguns outros cálculos também para a gente conseguir isso. Vamos ver o seguinte caso. Eu tenho aqui eu sei que é uma equação completa, porque está aparecendo x² menos 5x mais 6 igual a zero. Tá? Só para retomar o que a gente já viu, aqui no caso, A vale 1, porque o x está sozinho, B vai ser menos 5, nunca esqueçam do sinal, e C igual a 6. Beleza, equação completa, sei quem é A, B e C. Mas assim, o que importa para a gente? Tá? Relembrando a ideia de equação, é a igualdade onde tudo isso aqui tem que ser igual a esse lado aqui. Ou seja, aqui me diz que é igual a zero. Ou seja, todo esse lado aqui tem que ser igual a zero. Tá bom? Ou seja, o que importa para mim é descobrir qual valor ou quais valores eu posso substituir o x, sendo que no final dessa equação dê zero, sendo que depois que eu calcule eu consiga igualar a zero. Como é que eu vou fazer isso? Existem diversas formas de a gente descobrir. A gente vai estudar de uma forma mais aprofundada nas próximas aulas, mas por enquanto vamos só entender
o conceito geral dessa equação. Observem só, imaginando aqui, que números vocês acham, ou que número você acha, que dá para a gente substituir no lugar do x, que dê zero. Vamos supor que o x seja igual a 2, tá? Por enquanto, vamos pensar assim, vamos chutar valores. Se o x vale 2, significa que eu vou substituir o x pelo 2, tanto aqui quanto aqui, tá bom? Eu estou trocando o x pelo 2, então ele vem aqui e vem aqui. O que é que vai acontecer? Eu vou colocar o 2, não posso esquecer de elevar ao quadrado, porque o x está sendo elevado ao quadrado, não posso deixar apenas o 2, menos o 5, que já é da equação, vezes o 2, porque é o que eu estou substituindo, mais o 6, que é o termo independente, igual a zero. Observem só, eu deduzi, né, estou chutando aqui, que o número a ser encaixado aqui seja o 2, e vou fazer para ver se vai dar certo. 2 ao quadrado vai dar 4, menos 5, menos 5 vezes 2 vai dar 10, mais aquele 6, igual a zero. Agora, 4 menos 10 vai dar menos 6, mais 6, igual a zero. Menos 6 mais 6, veja que os números aqui são iguais, só que sinais opostos. Um é mais, outro é menos. Então, aqui vai dar zero. Mas menos 6 mais 6 vai dar zero. Aqui deu zero, então deu certo. Veja só, deu zero aqui, que é igual àquele zero lá. Significa que o x pode sim assumir o valor de 2, porque deu zero. Mas será que só o 2 resolve essa equação? Vamos tentar aqui com 3. X igual a 3. E vamos fazer exatamente a mesma coisa. Substituir o x pelo 3, tanto deste lado quanto deste lado. Tá bom? O número que eu assumi para o valor de x, eu tenho que substituir nos dois x na equação. Então, o que vai ficar? Eu vou ter 3 ao quadrado, nunca devo esquecer do quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. Igual a zero. Agora eu vou só resolver. 3 ao quadrado vai dar 9, menos 5 vezes 3 vai dar 15, mais 6, igual a zero. 9 menos 15 também vai dar menos 6, mais 6, igual a zero. E como a gente viu aqui, menos 6 mais 6 vai dar zero. Lá na equação do primeiro grau, a gente sempre tinha um resultado, não é verdade? Nesse caso aqui, a gente encontrou dois valores que fazem com que essa equação seja verdadeira, tanto o 2 quanto o 3. Ou seja, o valor que a gente assume para x, que realmente faz com que a equação seja verdadeira, a gente chama de raiz, lembra? Então, essa equação tem duas raízes, tanto o 2 quanto o 3. Mas vamos ver só o seguinte. Se o x valer 1, o que é que vai acontecer? Olha só, eu vou substituir o 1 lá na equação. Vai ser 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6, igual a zero. Agora eu vou resolver. 1 ao quadrado vai dar 1, menos 5 vezes 1 vai dar 5, mais 6, igual a zero. 1 menos 5 vai dar menos 4, mais 6, igual a zero. Menos 4 mais 6 vai dar 2, igual a zero. Observem só que absurdo que a gente chegou aqui. Aqui no final deu que 2 é igual a zero, mas a gente sabe que 2 não é igual a zero. 2 é 2 e 0 é 0, não são iguais. Então aqui, ó, significa que o número 1 não pode ser resultado dessa equação. Não pode ser raiz dessa equação. E qualquer outro número que a gente chutar aqui não vai obedecer essa igualdade. O objetivo é trocar algum número no lugar do x, de modo com que seja tudo igual a zero. Então, assim, se aqui tem dois resultados, o que eu vou dizer no fim das contas? Eu vou ter essa notação aqui, ó, x e um tracinho lá em cima, que a gente lê de x', tá? Apenas isso. X' é igual a 2, porque é a primeira raiz, e x, duas linhas, a gente faz dois tracinhos, igual a 3. Esses aqui
Essas aqui são as raízes da equação. Se eu quiser montar um conjunto de solução, vai ficar assim, S igual, eu vou abrir o sinal de chaves e colocar aqui dentro o 2 e o 3, e vou fechar. Então, aqui eu tenho o conjunto de solução e 2 e 3 são as raízes. Então aqui foi só uma introdução da equação do segundo grau com uma incógnita, só para a gente começar a esquentar o nosso cérebro. Aqui a gente encontrou os valores das raízes meio que chutando, né, o valor para ver se a gente encontra essa igualdade. Mas nas próximas aulas a gente vai aprender a como elaborar de fato os cálculos, tanto para equações incompletas quanto para equações completas. Faça os exercícios, se precisar, reveja novamente esse vídeo, porque é muito importante que você entenda esses conceitos iniciais para não se enrolar nas próximas aulas. É isso aí, até a próxima e bons estudos!